também, ela é decorrente de falta de vigilância. As pessoas dizem assim, não, mas isso não é espiritual, é apenas físico. Eu não vou dizer que a depressão é algo apenas físico, mas eu vou dizer que é um conjunto de físico com emocional. A depressão ela é decorrente de um problema mal resolvido. O problema ele não é resolvido e por se estender, por se tomar uma proporção maior, você se sente incapaz de resolver esse problema. E quando esse problema ele vai crescendo, você vai ficando frágil e incapacitado de resolver o problema. O inimigo percebe a ação, a nossa fragilidade, e é aí que o inimigo ele vem e atua, né? É aí que as setas elas sobrevêm, e eu acredito que seja assim. E daqui a pouco o irmão está com depressão, o pastor está com depressão porque não vigiou. Eu conheço uma amiga que ela disse assim: eu estou me policiando para não entrar em uma depressão. Ou seja, ela está vigiando para não entrar em uma depressão, porque ela já percebe que as coisas estão fugindo da normalidade. Então, se ela está percebendo que as coisas não estão fluindo de uma forma normal, ela percebe que está a um passo de uma depressão. E o que faz com que ela não entre na depressão é porque ela vigiou. Peraí, isso aqui, se eu continuar assim, pensando assim, eu vou entrar no estágio de depressão. Então essa pessoa, a pessoa sabe porque ela sinalizou que precisa frear aquele pensamento, aquele problema, para que essa depressão não entre sobre essa pessoa. Então nós devemos, isso é um tipo de vigilância, né? Então, vigilância emocional. Muitas vezes você é dependente, muito dependente de alguém. E por ser dependente de alguém, você não vigia. E por vir não vigiar, essa dependência vai deixar você uma pessoa desequilibrada. Às vezes a esposa, ela é totalmente dependente do marido, ou o marido dependente da esposa, não financeiramente, não no âmbito físico, mas até emocional. Mas é uma dependência exagerada, e essa dependência ela vem por falta de vigilância, né? Controle emocional. Quando eu não tenho um controle emocional, eu não vigiei os meus pensamentos se eles ultrapassaram o meu limite pessoal. Então, quando eu falo em vigilância, eu não falo apenas no aspecto físico, né? Um dono de um prédio, para que o prédio não venha a ser invadido por inimigos, o que ele faz? Ele coloca um vigia na porta. Por quê? Se o inimigo passa e vê que tem um vigia, vai causar para o inimigo uma insegurança. Ele não vai ter a mesma liberdade de entrar no prédio se não tivesse um vigia. Há uma diferença. Se tem um vigia, se o inimigo pensar em invadir um prédio e tem um vigia, ele vai causar um certo temor, um certo medo, se o inimigo não tiver armas suficientes para vencer o vigia. Então é uma espécie de escudo. O vigia vai ser uma espécie de escudo para o prédio e uma ameaça para o inimigo. Uma ameaça. O vigia, ele vai ser uma ameaça para o inimigo, porque vai dificultar a ação do inimigo. Quando se tem um vigia, vai dificultar a ação do inimigo e até impedir que o inimigo atue, dependendo das armas que o vigia carrega. Eita, agora foco, viu? Agora foco. Agora vamos trazer para a nossa vida espiritual. No versículo que foi lido aqui, veja só, Jesus ele ia ser entregue. Antes de Jesus ser entregue para ser crucificado, ele vai ter um particular com Jesus, com Deus. E o que Jesus faz? Ele sai para um lugar, lá para o Monte das Oliveiras. Só que ele não vai sozinho, ele leva com ele os seus discípulos. Quando chega lá no Monte das Oliveiras, ele diz assim: olha,
ficar aqui porque eu vou além, eu vou ali, eu vou orar. E Jesus faz assim, ele vai orar. Mas antes de Jesus ir orar, ele diz assim, ó, orai, olha como é que está escrito. Ele vai orar. Quando ele volta, ele diz assim, ó, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Veja bem, quando Jesus volta da oração, Jesus vai orar e deixa os seus discípulos e diz para ele vigiar, porque ele vai orar. Quando ele volta de uma hora de oração,